Você tem vontade de tirar a sua carteira de motorista e recebe a informação de que tem que realizar um teste psicotécnico. E aí você fica pensando, será que esse teste tem validade científica? Bom, não sei se você realmente fica pensando isso, porque o que a gente pensa é, meu Deus, eu não posso reprovar nesse teste psicotécnico, porque eu quero tirar minha carteira. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser: testes psicotécnicos possuem validade científica ou não? Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo no Física e Afins. São os últimos vídeos de maio e junho eu quero dar uma repaginada aqui no canal, trazer alguns vídeos diferentes, alguns conteúdos novos, e eu conto com a participação de todos vocês. Então já se inscreve no canal e hoje a gente vai tentar entender se os testes psicotécnicos possuem de fato evidências científicas ou não. Será que desenhar um boneco palito vai realmente falar que você é uma pessoa psicopata ou que você pode causar um acidente no trânsito? Lembrando que aqui nós estamos falando de testes psicotécnicos relacionados ao trânsito. Não me odeie. Então, pra quem não anda acompanhando a minha vida nos últimos dias, nos últimos meses, agora eu não vou falar essa palavra endoidei, porque não é tão legal, mas enfim, endoidei de vez. Estou cursando um segundo doutorado em saúde e comportamento, bem na área de psicologia, que envolve transtornos psicológicos. Então a minha pesquisa é mais especificamente em transtornos psicológicos parentais afetando os filhos. Então eu tô tendo muita familiaridade com testes de validação, testes psicológicos, enfim. E hoje a gente vai falar sobre os testes psicotécnicos que existem e também sobre as evidências científicas deles. Primeiro de tudo, quando a gente vai tirar uma carteira de motorista, então a gente vai ter que passar por uma avaliação médica, por um teste psicotécnico para ganhar o direito de realizar uma prova teórica, aulas teóricas, prova teórica, aulas práticas, prova prática, até receber a nossa carteira. O teste psicotécnico seria uma forma de tentar entender se nós possuímos algum tipo de transtorno. Eu não diria transtorno, porque um teste psicotécnico não pode realmente avaliar se a pessoa tem um transtorno psicológico ou não, mas se a pessoa teria um impedimento para realizar as aulas práticas e ser um condutor habilitado. Eu acho muito interessante, porque o meu teste psicotécnico, quando eu fui tirar minha carteira, foram perguntas bem básicas. Ok, pode ter gente que vai rodar? Sim, pode. Mas esse teste, ele conseguiria dizer se eu sou um perigo para a sociedade em termos de condução de veículos? Será? Não? Então existe uma série de testes psicotécnicos, não apenas um ou dois, mas existem inúmeros, e dependendo do psicólogo e dependendo do local, testes diferentes podem ser aplicados. Então talvez eu fiz um tipo de teste e outra pessoa vai fazer outro tipo de teste, tá? Então nesse vídeo nós vamos falar também um pouquinho sobre os tipos de testes e as pesquisas científicas que envolvem estes testes. Se tu já fez o psicotécnico e rodou, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E se tu passou também, foi difícil, não foi? Ficou confuso, teve medo? Já vai deixando like, comentando e compartilhando. Vamos entender quais são os diferentes tipos de testes psicotécnicos. Alguns testes, tá? Eu não vou trazer aqui todos, porque existem muitos testes psicotécnicos diferentes. Então nós temos aqui uma lista, tá, gente? Eu vou pra lembrar, senão também minha memória não é tão boa assim. O teste PMK é um tipo de teste que vai colocar as pessoas em categorias, tá? Então as pessoas serão descritas em grupos, em escalas numéricas ou categorias, e ele vai tentar ali entender a tua coordenação motora, as tuas habilidades cognitivas, inclusive capacidade de observação, percepções do corpo humano. Sabe o famoso teste palitinho? Também tá dentro desse tipo de teste aqui, que é o PMK. Nós temos a anamnese, que eu acho que muitos conhecem, que é realmente uma entrevista com a pessoa. É um tipo de teste psicotécnico que poderia ser utilizado também. Nós temos o chamado IFT, que é o Inventário Fatorial de Personalidade, baseado nos estudos de Murray. Então ele vai identificar ali teus níveis de frustração, aflição, agressão, autonomia, rejeição. Então eles avaliam uma série de coisas do comportamento
daquela pessoa que quer tirar carteira. Nós temos o teste psicotécnico de atenção concentrada, que é justamente para avaliar o nível de atenção e foco daquela pessoa. O inventário de habilidades sociais também, como é o desempenho social de uma pessoa, também pode ser considerado um teste psicotécnico. Além desses, nós temos inúmeros outros testes, tá? Bateria de provas de raciocínio, teste QAT, que é o questionário de avaliação tripológica, tá? Então, ele vai te mostrar algumas situações ali e as alternativas que tu teria em cada situação e entender o teu comportamento. O teste G36, enfim, é uma lista imensa. Eu trouxe aqui alguns, tá? Só uns exemplos possíveis. E aí, agora vamos ver o que as revisões sistemáticas dizem sobre esses testes. Mas antes da gente chegar nas referências teóricas, os testes, eu quero que vocês entendam como que é feito um teste psicológico para poder diagnosticar algum transtorno em uma pessoa. Mas antes disso, vamos falar sobre um dos maiores apoiadores desse canal, que é a Insider Store. Se vocês utilizarem meu cupom FISCAFINS12 no site da insiderstore.com.br ou insider.clothing no exterior, vocês vão ter uma tech t-shirt como a minha. Hoje eu não tô de gola V, eu tô de gola redonda. Vocês viram que antes eu tava com o meu casaquinho, então ela é uma roupa super versátil, pode ser mais formalzinha, pode ser mais despojada, fica super bem combinada com casaco, macacão, vários tipos de opções agora no inverno, manguinha comprida, blusãozinho. Logo eu vou estar com meus wingsuits da Insider também, que eu adoro, calças, pantalonas, vários tipos de roupas muito legais aqui na Insider Store. Então assim, não deixa odor, não precisa passar, não vai desbotar. insiderstore.com.br, cupom FISCAFINS12 para 2% de desconto em todo o site, tanto no exterior quanto no interior, não, quanto nacional e internacional, tá bom, gente? Quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica para identificar algum transtorno, são necessárias várias consultas, uma anamnese muito longa. Geralmente pode ser um trabalho multidisciplinar, né? Que tu procura um psicólogo primeiro, o psicólogo identifica alguma coisa, te encaminha para um psiquiatra ou para um neuropsicólogo, um neuropsicopedagoga, se for uma criança, que eu trabalho mais com a parte de aprendizagem em criança. Então, assim, não é tão fácil. Por isso que eu acho estranho, né? Um psicotécnico, ele pode mostrar algo ali muito superficial, algo muito, assim, já demonstrado, mas se é uma pessoa que tem algo mais interno, de agressão, sei lá, sabe? A pessoa sai no trânsito, alguém fechou o teu carro, tu desce espancando as pessoas. Será que um psicotécnico conseguiria ver isso? Bom, como aqui a gente não trabalha com achismo, eu trouxe algumas revisões sistemáticas e trabalhos. Já adianto que o tema é bem complexo. Então vamos começar por uma revisão lá de 2001. Aí os artigos aparecem na tela e depois eu deixo aqui na descrição, tá? Meu editor que lute colocando todos os artigos na tela. Nós temos uma revisão sistemática bem conhecida, tá, de 2001, que foi encabeçada por Meyer e colaboradores, que analisou mais de 100 estudos, tá? Mais de 100 meta-análises, comparando mais de 800 amostras de testes psicotécnicos, tá? E ele chegou à conclusão que sim, que os testes psicotécnicos são ok, tão bons quanto testes médicos, tá? E ele também diz assim, que claro, quando a gente tem um teste que inclui a avaliação humana como uma anamnese, onde é uma interpretação humana, poderia sim ter algum tipo de interpretação errônea, colocaremos assim. Mas que de forma geral tá ok, isso foi em 2001. Só que em 2002 veio um outro estudo dizendo... Como eu faço pro UMI. Aqui não está correto esse outro estudo. Vamos criticá-lo, porque a ciência é feita dessa forma. Obra aqui do lado. Esse segundo estudo foi conduzido por John Huxley, da Universidade de Ottawa, no Canadá. Ele diz o seguinte, que não há validade científica para a maioria dos testes psicológicos, não só testes psicotécnicos, testes psicológicos. Ele diz que a maioria deles não possui evidência científica. E ele diz também que não há base científica e evidência para a maioria das avaliações psicológicas e que essa área de estudos deveria ser muito,
muito mais estudada. Então isso ele diz no artigo. Não há evidências para a validade da maioria das formas de avaliação psicológica, não há base lógica ou científica sobre a qual fazer a afirmação de que a pesquisa sobre a validade de testes psicológicos provavelmente fornecerá uma subestimação da validade das avaliações psicológicas. Então ele diz o seguinte, que a maioria dos testes não possui validade e que não há também uma base científica para achar que isso vai ter uma validade nesse momento. Lembra que é 2002. Aí eu tentei achar os artigos assim mais robustos nessa área. Vamos continuar. Ele também fala que é sim importante fazer uma avaliação multimétodos, ou seja, usando diferentes tipos de testes, mas não adianta usar um monte de teste aleatório, porque apenas colocar números numa avaliação não vai te dar um resultado correto. Lembrando que todos os artigos eu vou deixar aqui na descrição. Agora o ano é 2011 e o país é Brasil. Tem uma pesquisa científica realizada aqui no Brasil falando sobre avaliações psicológicas de trânsito, especificamente, onde os pesquisadores afirmam que não existe evidências suficientes, nenhum campo de estudo suficientemente estudado que possa garantir, então, precisão nesse tipo de teste. Alguns artigos também falam sobre a questão de idosos no trânsito e demência, que não há nenhum teste psicológico, psicotécnico avançado o suficiente que vai dizer se aquela pessoa tem realmente todas as capacidades cognitivas em dia e que não tem questões de demência envolvidas. Então, mais testes são necessários e mais estudos para validar os testes também são necessários. Um último artigo que eu vou trazer no vídeo é de 2018. Alguns artigos eu vou deixar só na referência, mas eu não vou citar porque senão o vídeo acaba ficando muito extenso. Mas um artigo de 2018 trouxe informações criticando a questão da falta de instrumentos psicológicos para que o psicólogo possa aplicar envolvendo questões de trânsito especificamente. Também não trouxe aqui inúmeros outros artigos que sentam o sarrafo nos testes psicotécnicos de trânsito, dizendo que é cheio de falha, é um horror. Mas assim, a gente tem que ter aí, como eu posso falar, uma certa parcimônia na hora de falar sobre ciência, né? Não adianta a gente fazer um 880. É importante a gente ver as revisões, as evidências científicas para poder entender. Então, vocês viram que o assunto é bem complexo. O Conselho Federal de Psicologia tem vários instrumentos e normas que vão falar para o psicólogo, né? Vão instruir o psicólogo, direcionar o psicólogo que vai aplicar esses testes. E os testes que são aplicados precisam ser validados num sistema que chama Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATEPSI. Então, lá vai ter testes que são favoráveis e desfavoráveis. Então, não é simplesmente o psicólogo que escolhe o teste que vai ser aplicado. Mas, Bibi, como que esse teste vai ser favorável ou não? Geralmente, ele passa por toda uma avaliação científica, evidências científicas, e também tem a validação de testes vindos do exterior. A gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, porque no doutorado a gente fala demais sobre esse tipo de teste. Existem instrumentos, né, de avaliação que são americanos, por exemplo, e tem gente que acha que usar o teste americano no Brasil vai funcionar show, e não é assim. Tem que fazer toda uma adaptação científica, ela tem que ser aprovada cientificamente, porque todos esses testes envolvem cultura, pessoas, tipo de pergunta, vida, enfim. Mas resumindo é isso, não há uma explicação simples sobre testes psicotécnicos, mas os artigos mostram que essa área precisa ser muito mais estudada e que existem inúmeras falhas e que, infelizmente, como eu acho que todo mundo já imaginou, um teste psicotécnico que a gente faz para dirigir não vai garantir a nossa capacidade de ser um bom motorista, um motorista seguro, prudente, respeitoso, calmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. E não esqueçam, Física e Afins 12 para 12% de desconto em todo o site da insiderstore.com.br ou insider.close no exterior. Beijo, tchau!